Boa noite a todos que estão conosco nessa noite, num momento tão especial, tão rico, não é? Tão emocionante na vida de cada um de nós, poder fazer parte de um momento tão especial, né, na vida do Léo. Tá nervoso não, né? Pode respirar fundo, tá? Fique tranquilo. Na vida da Arielle, duas pessoas que livre e espontânea vontade resolveram se unir e formar uma família, e isso é a prova de que a família é indestrutível, porque a família é um projeto de Deus para a humanidade. Então eu queria, como vocês entraram um pouco tenso, né, nessa tensão da entrada, eu queria que vocês olhassem para trás e vissem quem estão aqui, ó. As pessoas que estão aqui, que vieram prestigiar e atenderam o convite de vocês. Alguns sentaram que estavam cansados, né, lá atrás, né, mas vieram da mesma forma prestigiar, né, esse momento tão especial na vida de vocês. Podem sentar todos, menos vocês, né? Fiquem aí tranquilos. Fiquei sabendo, Léo, que foi fretado 16 ônibus de Cariacica sede, né? 16 ônibus. Era 20, mas vieram só 16, né? Mas que bom, que bom. Eu queria... Entendi. Isso aí eu não vou comentar em público, né? Não precisa. Eu queria ler um texto bíblico para vocês, até para fortalecer esse momento tão rico, tão especial. Tudo que eu falei para vocês, né? Tudo que eu tinha que falar para vocês, eu falei naqueles momentos que nós tivemos juntos no curso de noivos, que nós tivemos alguns dias lá discutindo coisas a respeito do casamento, um momento de grande crescimento para a minha vida particularmente, e para a vida de vocês também. Mas eu queria fechar o ciclo lendo com vocês 1 Coríntios 13, porque diante de tanta dor da Bíblia, eu acredito que não existe texto mais belo, uma poesia tão bela para ser retratada nesse momento, que não seja Coríntios 13. E dizem que Camões, Léo, que você conhece muito bem, que Camões, do período clássico, leu muito Paulo, não é? E se espelhou nesse escrito de Paulo para poder compor as suas poesias. E nem à toa que esse texto é uma das mais belas poesias de toda a Bíblia e de todos os tempos. 1 Coríntios 13 vai dizer assim, eu vou ler ele todos, são poucos versículos, preste bem atenção, que diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu não tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. Nesse texto a gente pode perceber o porquê que o apóstolo Paulo dedicou um capítulo inteiro para falar de um assunto tão importante como esse. E para a gente poder mergulhar nesse texto de uma forma breve, tá? Fiquem tranquilos. A gente precisa entender que mesmo o apóstolo Paulo,
tendo escrito 13 versículos, ou seja, gastado um capítulo inteiro para retratar sobre o amor, mas no final das contas ele chega à conclusão de que o amor é indefinível. E além do amor ser indefinível, ele é completamente inexplicável. Nós não conseguimos explicar por que nós amamos, nós não conseguimos explicar por que nós escolhemos amar determinadas pessoas na nossa vida. Simplesmente nós amamos, mesmo sabendo os seus defeitos, mesmo também observando as suas qualidades, mas simplesmente nós amamos. E Paulo, mesmo gastando 13 versículos para escrever um capítulo, ele chega à conclusão de que o amor não tem explicação alguma. Mas eu queria chamar a atenção também para uma parte que às vezes passa despercebida na nossa leitura, que do versículo 8 ele vai expressar uma afirmação muito forte, que ele vai dizer assim: o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. E ele vai tentar mostrar isso nessa construção na narrativa do texto, para fortalecer essa ideia de que duas pessoas, quando se unem, quando resolvem de livre e espontânea vontade construir uma família, esse laço nunca acaba. Mas por que é que esse amor nunca acaba? Porque a gente sabe que o amor é uma construção. Nós sim resolvemos amar, nós sim escolhemos pessoas com as quais nós vamos amar ao longo da nossa vida. Porém, esse amor passa por algumas fases da nossa vida e nós precisamos aprender a viver esses altos e baixos. Mas que Ele é que é a base e Ele é que fortalece tudo, de maneira que Ele jamais pode acabar. É que nem a gente sempre ilustra isso. Quando a gente fala a respeito de uma planta, o amor é igual a uma rosa, uma planta que precisa ser regado todos os dias, senão se acaba, senão morre. O que o texto está querendo mostrar para a gente é que existem algumas razões pelas quais o amor jamais pode acabar. E a primeira delas, das 55 que eu separei, a primeira delas vai dizer que o amor jamais acaba quando nós entendemos que o outro não é perfeito. Quando nós compreendemos na relação de casal que não existe perfeição no outro. Porque o texto vai dizer assim: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ele está apontando para o futuro, dizendo: quando vier, não veio, não vai vir a perfeição. O grande problema dos nossos relacionamentos hoje é querer buscar e olhar para o outro como se o outro fosse perfeito. E aí a gente começa a cobrar do outro uma coisa que o outro naquele momento não pode lhe dar, não pode fazer, porque o outro não é perfeito, o outro tem a sua limitação. Por causa de toda a sua estrutura e toda a sua convivência no seu dia a dia, faz com que isso aconteça. Porém, quando nós olhamos um para o outro e percebemos que o outro tem defeito, mas mesmo assim entenda que você resolveu amar do mesmo jeito. Mesmo assim entenda que é o amor que vai fazer com que a gente olhe para o defeito do outro, mas saber que as qualidades cobrem tudo isso. Então é o amor que vai fazer com que a gente perceba dessa forma. Mas a gente precisa compreender que no nosso relacionamento o amor não é perfeito. A pessoa não é perfeita. E é por isso que você está casando com uma pessoa humana. Vocês estão se casando com uma pessoa humana. Até que prove o contrário, né? São humanos. E isso mostra com certeza absoluta que você precisa, Léo, olhar para a Ariela e saber que ela não é perfeita. Ela tem os seus defeitos, ela tem as suas coisas, suas razões, até porque vocês foram construídos com famílias completamente diferentes. Vocês têm histórias de vida completamente diferentes uma da outra. Mas mesmo assim vocês decidiram se unir. Mas olhar para o outro e saber que o outro não é perfeito. E aí a gente vai passar a entender que o amor jamais acaba, porque eu não vou ter o outro como perfeito na minha vida. Mas uma outra coisa que esse texto vai dizer, ele vai dizer no versículo 11, exatamente assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que o Paulo está dizendo é que o amor passa pelo estágio do amadurecimento. O que Paulo está querendo mostrar é que o amor jamais acaba também quando juntos vocês vão em busca dessa maturidade. Vai ter momentos na vida de vocês, e no início do casamento é assim, que vão errar,
Vocês vão errar juntos, vão tomar decisões erradas juntos, mas faz parte, porque vocês estão numa crescente, porque vocês estão buscando a maturidade. E esses altos e baixos que a vida proporciona para nós, elas servem exatamente para nos amadurecer. O processo difícil que a gente passa no nosso relacionamento, os momentos maus que muitas vezes nos pegam de surpresa, servem não para afastar um do outro, mas serve para fortalecer o amor de vocês. As dificuldades, as lutas da vida vão servir para fortalecer mais ainda o amor que vocês sentem um pelo outro. Não permita que as circunstâncias da vida possam ser maiores do que o amor que vocês sentem um pelo outro. Porque nós sabemos que o casamento em si é lindo, é belo, é perfeito a cerimônia, mas o casamento não é perfeito. Mas que no momento em que vocês estiverem na sua convivência, vocês vão perceber que existem esses altos e baixos, e que as dificuldades vão surgir no meio do caminho, mas que elas sirvam para amadurecer vocês, porque as lutas da vida servem para isso, para que vocês olhem para ela e não permita que as lutas interfiram no amor que vocês sentem um pelo outro. E caminhando para o final, né, o Léo já está respirando fundo aí, e caminhando para o final, o versículo 12 vai dizer assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. E Paulo caminha para a sua conclusão do texto, dizendo que o amor jamais acaba quando vamos em busca dessa descoberta constante, essa busca do crescimento na vida de cada um de vocês. Eu conheço um pouco da história da vida de vocês, e eu acredito que a mão de Deus está sobre vocês, independente de qualquer coisa. E eu acredito que Deus ainda vai honrar muito a vida de vocês, e que Deus vai abençoar vocês de uma forma extraordinária, de tal forma que vocês nunca imaginaram, de maneira que vocês nunca pensaram na vida. Deus tem algo especial para a vida de vocês dois. Mas saiba que tudo que vocês conquistarem na vida, todos os títulos que vocês alcançarem, a posição social que vocês tiverem um dia na vida de vocês, quando chegar o auge da vida de vocês, saiba que isso foi conquistado por causa da união de vocês dois. Os títulos, os diplomas, os status são importantes, sim, para a vida de cada um de nós. Porém, o que sustenta tudo isso, e o mais forte de tudo isso, é o amor que vocês sentem um pelo outro. Não pense que os títulos da vida vai fazer com que você se sinta melhor do que o outro, porque se ele chegar a um determinado patamar, foi por causa de você, e se você chegar a determinado patamar na vida, foi por causa dele. Então que vocês olhem um para o outro e saibam que tudo que vocês construírem, o mérito são de vocês dois, o mérito é dos dois. E saiba que essa busca constante e esses sonhos que vocês têm plantado no coração de vocês vão se tornar realidade na medida que vocês entenderem que é preciso investir um na vida do outro e saber que se um vencer, o outro também vence, porque a vitória são dos dois. Eu queria concluir a minha fala nesse momento lendo o versículo 13, que é a chave de tudo, que ele vai dizer assim: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. E ele vai concluir dizendo: porém, o maior deles é o amor. E eu queria concluir dizendo que o amor jamais acaba quando a gente entende que existem coisas que são insubstituíveis no nosso casamento. Precisa de duas coisas apenas. Além do amor que sustenta tudo, eu queria dizer que o que vai fortalecer o casamento de vocês é a fé, acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, e a esperança. É vocês olharem para o futuro e saber que Ele não vai assustar vocês. E sabe por que o futuro não vai assustar vocês? Porque vocês estão juntos. E juntos vocês vão conseguir alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para vocês. Então amem, viva o amor e saiba que Ele é a base de todas as coisas na vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês.
eu já queria convidar a daminha para entrar, né, com a aliança nesse momento.